Nesse vídeo nós vamos ver como investir nos Estados Unidos com pouco dinheiro. Será que a gente consegue começar com 5, 10 dólares? E sim, a gente pode, existe lá fora um mercado fracionário, a gente consegue comprar frações de uma ação. Então esse investimento ele se torna muito acessível. Todo mundo consegue investir, não é somente um investimento para gente rica, como muitas pessoas falam. Qualquer pessoa consegue já investir nos Estados Unidos e tem uma proteção muito maior de ter lá os seus investimentos, o seu patrimônio em dólar. Então bora lá pro vídeo, vamos entender melhor esse assunto e eu vou te falar aqui dois ativos que eu começaria. Se eu estivesse começando hoje a investir lá fora nos Estados Unidos, eu começaria por esses dois ativos. Então, bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal, eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana, sempre trazendo aqui conteúdos com muita qualidade para que você aprenda e que você vá sempre evoluindo como investidor. E beleza, a gente já falou aqui no início que sim, a gente pode investir lá nos Estados Unidos com pouco dinheiro. Existe essa parte fracionária, a gente vai ver na prática depois. Eu vou acessar a minha conta da Avenue e vou simular ali como que a gente poderia comprar uma ação usando essa parte fracionária. E aí você vai ver bem certinho que sim, a gente pode comprar ali 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares. Então essa parte já está resolvida, a gente pode comprar sim ações com valor bem baixo, com pouco dinheiro. Mas a outra pergunta que todo mundo faz é: por que a gente deve investir nos Estados Unidos? Por que eu não mantenho meu dinheiro aqui no Brasil? Se eu moro aqui no Brasil, eu ganho em reais, por que eu deveria enviar meu dinheiro lá para fora? E bom, existem aqui dois pontos principais, que o primeiro é, os Estados Unidos eles são a maior economia do mundo, então lá nós encontramos também as maiores empresas do mundo. Nós podemos investir em Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Google, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Disney, Spotify, Netflix. Existe uma série de empresas que atuam de maneira global. Então lá fora nós temos as melhores opções, as maiores empresas do mundo. Elas estão sediadas lá nos Estados Unidos com operação global. Então esse é um dos principais motivos de nós investirmos, colocarmos o nosso patrimônio na maior economia do mundo. Nós aqui no Brasil somos um país emergente, nós temos aqui boas opções, boas empresas, mas nós sempre temos um risco maior. Lá nos Estados Unidos nós temos esse risco mais assegurado. Nós temos a maior economia com as maiores empresas. Então esse é o principal motivo da gente enviar o nosso dinheiro para lá, para a gente investir nessas empresas. Já o segundo ponto é que nós temos o dólar. Nós estamos transformando os nossos reais em dólar, que é a maior moeda do mundo, é a moeda que é negociada no mundo inteiro. Então nós temos um valor muito maior do que o nosso real. Quando a gente deixa o nosso patrimônio aqui investido em reais, nós estamos perdendo ano a ano um poder de compra para a inflação. Nós tivemos nesses últimos anos uma inflação bem descontrolada. É verdade que lá nos Estados Unidos eles também estão passando por um problema agora de inflação, mas lá é bem menor do que aqui. Historicamente, a nossa inflação aqui ela é muito maior. Então, no longo prazo, se a gente tiver aqui o real e o dólar, ele vai estar sempre se valorizando perante o real. O nosso real ele vai caindo de valor conforme o tempo vai passando e o dólar ele também cai de valor, mas ele cai menos. Então, se a gente for olhar, ele está sempre se valorizando. Por isso que a gente saiu de um dólar de R$2, depois um dólar de R$4 e agora nós estamos aqui em 5,20, 5,40 e a tendência é que conforme os anos vão passando, é que o nosso real vai se desvalorizando. Não se assuste se o dólar chegar em R$6, R$7 no futuro. Aqui a gente está falando de um longo prazo, mas a tendência é essa. O dólar vai sempre se valorizar perante o nosso real. Então esses são os dois principais pontos de você investir lá fora. Nós temos a maior economia do mundo e também o dólar, essa moeda que é negociada no mundo inteiro. E com isso nós temos essa proteção, essa segurança no nosso patrimônio. Então quando a gente pega uma parte do nosso dinheiro e coloca lá nos Estados Unidos, a gente tem essa segurança extra. Não é para mandar todo o dinheiro para os Estados Unidos, é interessante que a gente tenha assim reais, a gente tem o nosso dinheiro, nossos investimentos aqui para a gente viver, fazer os nossos negócios. O nosso dinheiro precisa estar aqui, mas uma parcela dele, um pedaço do nosso patrimônio, é interessante que a gente deixe lá fora nos Estados Unidos. Eu tenho como estratégia deixar 50% do meu patrimônio lá nos Estados Unidos e os outros 50% aqui no Brasil. Então vai de você selecionar, ver quanto que você quer deixar do seu patrimônio lá fora. Eu acredito que entre 15% e 20% já está ótimo. Você já está colocando seu dinheiro lá fora, se protegendo desse mercado, dessa economia que está turbulenta no momento, dessa insegurança que nós temos aqui no Brasil. Mas beleza, aí a gente entra numa outra pergunta que é como que a gente pode investir lá nos Estados Unidos. A gente viu que sim, é importante, que a gente pode investir com pouco dinheiro, mas como que a gente pode investir lá? E bom, a gente precisa ter uma corretora americana. Da mesma maneira que nós temos as nossas corretoras aqui no Brasil para investir nas ações, nos fundos imobiliários e também outros produtos de renda fixa, nós precisamos ter uma corretora lá nos Estados Unidos para a gente ter esse contato, para a gente ter esse acesso ao mercado americano. Então a gente tem que buscar uma corretora
Interamericana. Nós temos algumas opções aqui no Brasil, como por exemplo o próprio Banco Inter, ele oferece a parte de conta global dele, nós conseguimos investir nos Estados Unidos aqui pelo Banco Inter, mas uma outra opção também muito boa é a Avenue. Eu utilizo a corretora Avenue já há bom tempo, não tenho vínculo nenhum com eles, mas eu estou utilizando a Avenue. Inclusive, ela teve uma parte comprada pelo Banco Itaú, então é uma empresa que também cresceu. Ela foi feita por brasileiros para brasileiros e agora o Banco Itaú comprou uma boa participação dela. Então nós temos essa segurança que nós temos também um grande banco, um bancão bem tradicional que é o Itaú por trás ali da Avenue. Então essas são duas opções no mercado, duas corretoras que você pode dar uma olhada, abrir conta tranquilamente. É bem fácil da gente abrir essa conta, basta a gente fornecer os documentos necessários e a nossa conta ela é aberta no mesmo dia. Em alguns minutos você já consegue ter a sua conta aberta. E beleza, feito isso, basta você transferir o dinheiro da mesma maneira que a gente faz aqui nas corretoras brasileiras, a gente transfere o dinheiro, a gente só tem que fazer esse câmbio que essas corretoras, esses aplicativos já fornecem isso integrado, a gente simplesmente converte os nossos reais para dólar e aí a gente faz os investimentos, comprando ações, fundos imobiliários americanos e aí a gente vai montando a nossa carteira. Mas aí vem mais uma dúvida, quais ativos que eu vou investir lá nos Estados Unidos? Eu sei que existem essas grandes empresas, Nike, Apple, Amazon, Facebook, Disney, enfim, existem essas grandes empresas, mas qual que seria melhor? Como que eu começo a investir? E aqui que entra aquela parte que eu te falei que ia mostrar dois ativos para você já começar a investir de uma maneira bem diversificada e segura. Aí você já abrindo essa conta na corretora, você já consegue investir, fazer esse primeiro passo e de fato investir em empresas americanas. Então vamos ali para a tela do computador, eu vou te mostrar ali a corretora, a Avenue e os dois ativos então aqui que eu começaria investindo. Esses dois ativos já te trariam uma segurança enorme, uma tranquilidade muito grande de você estar investindo nas principais empresas americanas. E beleza, aqui nós podemos ver a tela inicial da Avenue, que é a corretora que eu estou utilizando. Nós temos aqui a parte da conta brasileira e também aqui o dinheiro que eu tenho lá fora agora para investir. Primeiro a gente tem que enviar o dinheiro e a gente pode fazer isso através de um Pix, então é bem tranquilo da gente enviar o dinheiro. Você clicando aqui em depósito, basta você escanear o Pix ou então colocar a chave que é pix@avenue.us e você faz então essa transferência, esse Pix aqui para a conta. O dinheiro ele cai aqui, o dinheiro aparece aqui e aí, depois que o dinheiro está na conta é só a gente fazer o câmbio. Tem um botãozinho aqui em cima também de câmbio, a gente vai selecionar aqui de real para dólares, a gente quer transformar os nossos reais em dólares e a gente vai seguindo, dando continuar aqui até chegar no ponto final onde a gente faz a conversão de fato. Mas basicamente existem duas maneiras da gente converter, que é um câmbio instantâneo, que ele cobra um pouquinho mais, então se você quer o dinheiro agora, essa conversão imediata, você acaba pagando um pouquinho mais de taxa, mas existe um câmbio do dia seguinte, então se você programa o câmbio para amanhã, por exemplo, existe uma taxa um pouquinho menor. Mas é bem simples de fazer, basta a gente seguir aqui o passo a passo que é feita essa conversão. O dinheiro é enviado por Pix e depois basta a gente converter ele para dólares, que o dinheiro já vai ficar disponível nessa parte aqui de saldo nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui eu teria esses 251 dólares para investimentos. Aqui em cima ele tem as notificações, eu até vou mostrar. Existem aqui os dividendos que estão pingando ali todos os meses. Então, por exemplo, Walmart me pagou 0,24 centavos, Coca-Cola me pagou 77 centavos. Nós temos aqui alguns REITs como AMH, PLD, DLR. São alguns REITs, esses fundos imobiliários americanos, um dinheiro que é investido no setor imobiliário americano, eles vêm pagando então aqui 0,33, o PLD me pagou 1 dólar e 8, o DLR me pagou 1 dólar e 10. Então, todos os meses nós temos aqui alguns dividendos que vêm entrando na nossa conta. Isso que é o interessante, da gente gerar essa renda também em dólar, esses dividendos em dólar. Mas para a gente fazer a compra das ações, desses ativos que eu vou te falar, basta a gente vir aqui em investimentos e home broker. Aqui a gente busca o ativo, seja uma ação, um ETF, um REIT, que são esses fundos imobiliários, basta a gente digitar aqui e então a gente entra na parte de compra. Um ativo que a gente vai falar é o VOO. Esse é um ETF, ele é um fundo de investimentos que tem dentro dele um índice. Esse índice é o S&P 500. Digitei o código dele que é VOO, eu vou selecionar ele aqui e eu vou para a tela de home broker, tela de compra desse ETF. E aqui basta a gente colocar o valor. Aqui está selecionado compra, nós podemos vender ou comprar. Aqui na parte de compra basta a gente colocar aqui a quantidade. Lembra que eu falei que a gente pode comprar frações? Então, por exemplo, eu vou botar aqui 0,1 desse ETF, o que daria? O valor total dele aqui é de 375 dólares, mas eu comprando 0,1, eu estou comprando 37 dólares. Então a gente consegue comprar, a gente consegue investir com pouco dinheiro. E o que faz esse VOO? Aqui nesse outro site, que é o ETF.com, você pode pesquisar os ETFs que você deseja. No caso, eu já deixei pronto aqui o VOO, que é esse
esse ETF que investe no S&P 500. O S&P 500 é um índice que tem as 500 maiores empresas americanas. Então, uma maneira bem tranquila, bem fácil, através desse um único ativo, a gente já investe nas 500 empresas e pagando uma taxa bem baixa, uma taxa aqui de 0,03% ao ano. E a gente consegue investir em empresas como, por exemplo, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, a Berkshire, que é do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Nós temos aqui o Alphabet, que é o Google. Então nós temos aqui uma série de empresas, nós conseguimos ver em detalhes quais são essas empresas. Então esse é um site que você pode utilizar, que é muito bom. Nós temos aqui as principais informações do VOO, que é o primeiro investimento que eu faria, investir lá nos Estados Unidos nas 500 maiores empresas, investir já nas gigantes americanas. Um segundo ativo que eu investiria, se eu estivesse começando agora, seria o VNQ. Esse também é um ETF, ele tem essa taxa bem baixa, uma taxa de 0,12% ao ano, e a ideia dele é também seguir um índice, mas esse índice é focado nos REITs, os fundos imobiliários americanos. Então nele nós temos os principais fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Aqui a gente também consegue ver eles, nós temos aqui o Public Storage, Prologis, que é de logística, o American Tower, que é um setor diferente que nós não temos aqui no Brasil, que são essas torres, o aluguel de torres para essas empresas de telefonia, de internet. Nós temos o Equinix, que é de data center, o Welltower, que é na parte mais de cuidados pessoais, healthcare. Então dentro desse ETF nós temos aqui 167 REITs. Com dois ETFs, o VOO e o VNQ, nós já investimos uma diversificação de 667 ativos. Assim a gente já começa a investir. A nossa carteira vai ter dois ativos, que é o VOO e o VNQ. A gente tem mais de 600 ativos, empresas listadas lá nos Estados Unidos, as maiores empresas dos Estados Unidos, e aí a gente já investe em dólar lá nos Estados Unidos. Então veja como é simples. Então, por exemplo, para você encontrar o VNQ, nós podemos vir aqui em trocar ativo, pesquisar pelo VNQ, nós entramos na tela de compra do VNQ, que é aqui o Vanguard Real Estate, investindo então nesses fundos imobiliários americanos. Nós podemos comprar quantidades aqui, frações deste ETF. Caso você não queira digitar uma quantidade para ficar um valor quebrado, você pode mudar aqui para mercado valor. Aqui ele muda, em vez da gente colocar as frações, a gente coloca de fato quanto que eu quero investir. Eu quero colocar 50 dólares nesse ETF. Então a gente seleciona aqui os 50 e manda comprar. Aqui infelizmente já passou das 5 horas da tarde e eu não consigo então fazer a compra, mas basta a gente clicar aqui nesse botão de comprar e a compra é enviada ao mercado e é efetuada. Então é bem simples da gente fazer esses investimentos. Então nós temos aqui o VO e o VNQ. E depois de feito isso, caso você queira se aprofundar mais nas ações, nas empresas, estudar o mercado americano, existe esse site que é o fundamentei.com. Ele traz aqui uma série de informações, é um site brasileiro bem interessante, é onde a gente pode pesquisar tanto ações e fundos imobiliários aqui no Brasil, mas também em empresas lá nos Estados Unidos. Então ele traz aqui do lado um filtro com as ações, fundos imobiliários e as stocks e os REITs, as ações americanas e os REITs. Veja que existe aqui 5.618 ativos, essas empresas lá fora, e mais 205 REITs. Então basta a gente clicar aqui, por exemplo, em stocks, a gente tem listado aqui as principais empresas americanas. Nós temos aqui, por exemplo, a Apple, a gente clica na Apple, a gente dá uma olhadinha aqui em algumas informações básicas da empresa, como é que está a receita dela, o EBITDA, se é um valor que vem crescendo, se ela está tendo uma receita crescente, um lucro crescente, como que está a parte de dívida dela, se é uma dívida controlada, se ela tem dinheiro em caixa para pagar essa dívida. Enfim, existem aqui algumas informações que a gente pode dar uma olhada nessas empresas. Mas eu começaria com o VO e o VNQ. E aí depois, conforme a sua necessidade, do seu interesse, você pode ir incluindo ações e REITs à parte. Você monta ali a sua carteira. Mas sinceramente, para você começar, o VO e o VNQ já são excelentes. Assim você já começa bem diversificado, com uma segurança e essa garantia que você está investindo em dólar. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Caso você queira aprender mais sobre esses investimentos lá fora, eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu falo sobre 3 ETFs que têm um foco principal em dividendos, em empresas que são pagadoras de dividendos lá nos Estados Unidos. Então dá uma olhadinha aí no vídeo que tá bem legal, você vai aprender também sobre esses outros ETFs que existem lá fora. Então, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Já me acompanha aqui para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!